Hoje em dia, quando se fala em canibalismo, as pessoas logo lembram de povos primitivos, tribos de índio. Aqui no Brasil inclusive tinha, né? Foi isso inclusive que mudou a forma como os portugueses, como os estrangeiros viam os índios. Até então, quando o Brasil foi descoberto, eles acreditavam que ali era uma espécie de paraíso, porque os índios viviam em plena harmonia, dividiam tudo em partes iguais, não tinha essa hierarquia, ó, isso aqui é mais rico, ganha mais, come mais, não tinha isso. Era tudo dividido em partes iguais. As relações íntimas eles tinham de forma natural também, né? Andavam nus inclusive e se respeitavam. Então, ao ver isso, foi considerado como se fosse, de fato, um paraíso, um tipo de paraíso na Terra, o Brasil. Mas aí quando eles entraram nas florestas, foram entrando mais fundo e encontraram os canibais, essa visão mudou. Por causa do clima, inclusive, consideravam que aqui poderia ser o quinto dos infernos. Isso a maioria não sabe, mas eu tenho uma teoria para isso, meus irmãos, que esse foi um grande trunfo dos ocultistas. O sacrifício de humanos, o consumo de carne humana, ela sempre esteve associada a entidades malignas. Inclusive, no próprio folclore, em diversas nações, existem lendas, algumas bem conhecidas por séries como Sobrenatural, que fala do Wendigo, por exemplo, que seria um caçador, que passou um grande período sozinho, sem alimentos, ele e os amigos, e assim, um teve que devorar o outro, e aquele que restou acabou se tornando uma criatura superior, com maior força, maior velocidade e um tempo de vida muito maior. Isso é uma crença muito antiga, família, e ao mesmo tempo intrigante, porque povos sem nenhuma ligação acreditavam basicamente na mesma coisa. E eu posso provar o que eu estou dizendo. Se você pegar o anime Yu Yu Hakusho, veja que estamos saindo de uma série, né, para um anime até muito antigo já. E lá também mostra que existe 3 tipos de criaturas, e uma dessas são os terríveis yokais. O próprio protagonista principal depois se descobre que ele faz parte desse tipo. Yokais é um nome japonês para demônios das trevas. E na história desse anime existe uma grande treta no inferno, pois os 3 principais líderes, os mais fortes, mais poderosos que mandam nesse mundo, que é dividido em 3 forças, literalmente, por ter conhecido e se apaixonado por uma humana, não quer mais comer carne humana. Outro diz que vai comer apenas o essencial, o necessário para continuar vivo. E o terceiro diz que não, nada disso. Vou comer à vontade e não vou fazer restrição simplesmente porque vocês não querem. Se vocês não querem, não comam, mas não venha mexer comigo. E aí eles vivem numa treta, mas uma parte tocante, né, para os despertos perceberem no anime, é que eles falam que, embora todos eles tenham opiniões diferentes uma das outras, o fato é que todos concordam que a carne humana é essencial para o desenvolvimento da força e talvez até o principal motivo deles serem tão poderosos. Por que é que eu estou falando disso para você? Porque, meus irmãos, isso está impregnado em várias culturas, o consumo da carne humana, e sempre esteve e está associado ao mal. Não é à toa que os cristãos veem tudo isso como tendo a mesma fonte, porque embora mude os detalhes, o essencial é sempre o mesmo. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo, ao exorcizar um espírito maligno, perguntou o seu nome e ele disse: sou legião, porque sou muitos. O próprio anjo caído também é visto como tendo muitos nomes, e foi-nos alertado que ele é mentiroso, ou seja, ele sempre se apresenta com nomes e formas diferentes, para enganar aqueles que estão sujeitos a isso. Porque se a gente não se veste da armadura de Deus, meus irmãos, todos nós ficamos à mercê que aconteça isso conosco. Então, hoje em dia, com a máscara da modernidade, essas práticas voltam à tona. Porque, embora muitos não tenham percebido ou não raciocinem sobre o assunto, os acontecimentos envolvendo o bem e o mal nunca deixaram de ocorrer. A Bíblia pode ter parado de ser escrita, porque o que era suficiente para nós entendermos sobre o mundo e Deus já está ali. Mas as coisas envolvendo o sobrenatural, o paranormal, continuam acontecendo até agora, nesse momento. E aí a dica da nossa querida irmã Andresa Cabral, que manda inclusive uma matéria em inglês, a gente já traduziu ela aqui para vocês. Ela fala de um novo alimento que foi premiado,
E veja só que coisa bizarra. Tá vendo a imagem aí? Está em inglês, mas significa o seguinte, ó. Hambúrguer com gosto de carne humana. Apesar de ser vegano, ganha prêmio máximo. Se você já desejou o sabor da carne humana, agora pode prová-lo na forma de um novo hambúrguer à base de plantas que afirma replicar perfeitamente o sabor e a textura da carne humana. Essa é uma matéria de junho de 2022. Só está chegando nas nossas mãos agora. Até porque a mídia brasileira não gosta de falar desse tipo de coisa, meus irmãos. Porque fica muito escancarado, eles precisam preparar o terreno para isso. Como eles sabem que aqui eles não estão tão avançados como lá, eles preferem não falar disso aqui. Porque você sabe que a grande mídia é Ctrl+C, Ctrl+V. Eles não criam nada, eles copiam dos outros. E vão repassando porque aquilo vem da fonte deles. Então o que nós brasileiros não estamos prontos ainda para idolatrar e desejar, eles deixam de lado por enquanto. Mas a matéria continua dizendo o seguinte, ó. Um bizarro hambúrguer com sabor de carne humana ganhou um prêmio importante. Disse que o hambúrguer bizarro tem gosto exatamente de carne humana, apesar de ser completamente livre de carne e vegano. Sua empresa criadora, uma empresa sueca de alimentos, OMP, disse que até trabalhou para obter a textura perfeita de carne para a sua criação canibal. Antes que a mídia comece a nos manipular, deixa eu fazer um questionamento aqui que era óbvio, né? Se consumir carne humana é crime, isso não é permitido além de bizarro, eu pergunto a você, como é que essa empresa pode garantir que tem o gosto de carne humana se o seu consumo é proibido? É crime. Alguém pode me explicar aqui essa controvérsia? Eles sabem baseados em quê? Que tem o mesmo gosto e a mesma textura. Você entende, família, que de fato a mídia não está aqui para nos informar, mas sim para nos manipular? E que, infelizmente, a maior parte das autoridades também não estão nem aí em fazer o seu papel. Elas atendem à vontade, hoje, do estado que a gente conhece como estado das sombras. Olha a desculpa da empresa. Um porta-voz da empresa insistiu. Nenhum ser humano foi ferido no desenvolvimento deste produto. Então cada um abriu mão de um pedacinho do corpo para saber se o gosto era assim. Olha o quanto de interrogação tem aqui. E eu lembro de, antes, né, de existir essas regras que a gente não pode mostrar mais nada, eu tinha visto algumas festas da elite, onde participavam inclusive grandes artistas de Hollywood. O próprio Mel Gibson já falou sobre isso também, né? Disse que rola todas essas coisas, esses rituais, inclusive nas festas, de todos os tipos que você imaginar. E aí, eu lembro que eu vi uns bolos, né, doces. E se você procurar aí, você vai ver doces feitos com cabeça humana. Eu até mostrei aqui onde uma japonesa comia também um bolo, tipo uma torta também, e que tinha o formato da cabeça dela. E era uma coisa bizarra, e ela comia aquilo ali. Porque era o quê? Um simbolismo desse tipo de crença. E que se for propagado, continuar com essa de que, não, mas tudo pode, a tendência, meus irmãos, é a própria criminalidade aumentar. Então eles continuam dizendo aqui, o hambúrguer foi elaborado a partir de soja, cogumelos e proteína de trigo, bem como gorduras vegetais e uma misteriosa mistura de especiarias. Então se é misteriosa, eles não sabem o que é. O porta-voz acrescentou, os curiosos e determinados têm a chance de experimentar o primeiro hambúrguer vegetal do mundo que se assemelha à carne humana. Ao criar este hambúrguer de edição especial, a OMP queria provar que é possível produzir produtos à base de plantas com gosto de qualquer carne e que são emocionantes de experimentar. A campanha publicitária, super assustadora, mostrava um açougueiro manchado de sangue com aparência enlouquecida, segurando o sanduíche à base de plantas. A empresa não explicou o que usou como diretriz para o sabor e a textura da carne humana. Por que eles usam essas palavras aqui? Para a gente não entender. O que é diretriz? Nesse caso aqui, a palavra quer dizer que eles não explicaram como eles conseguiram saber se a carne deles realmente tinha gosto de carne humana. Porque, como eu disse a vocês, é crime o consumo de carne humana. Você não pode simplesmente arrancar um pedaço de alguém, assar e comer. Então, se é assim, como eles fizeram para saber se de fato a carne tem gosto de humano? Então a empresa não explicou isso e nem precisa explicar. Porque ela precisaria sofrer um processo e explicar isso direitinho se as autoridades do mundo hoje trabalhassem de fato para a população. Mas elas trabalham em prol dos interesses da grande indústria que agem como Estado.
Então fica por isso mesmo, eles não explicaram, também ninguém quer saber, ninguém cobra e passa. A façanha, olha como a matéria coloca, a façanha, olha família, imagina, você ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, que façanha, meu amigo. Você conseguiu evitar que 1.500 pessoas falecessem, você evitou um acidente, que façanha, meu amigo. Então aqui coloca a mesma palavra. A façanha foi premiada com um leão de prata de experiência e ativação da marca do Cannes Lions Festival na semana passada. Lembre que essa matéria é de 2022. Eric Kerman, líder global da marca na OMP, veja que é um líder global, não é uma marcazinha, como a própria matéria dá a entender. Eric Kerman, líder global da marca, então ela tem pretensão, né, global. Disse, estou incrivelmente orgulhoso deste prêmio e do grande trabalho pela equipe por trás dele. Nossa missão é mudar a forma como as pessoas comem e é nosso dever usar a criatividade como ferramenta para que essa mudança aconteça. O que ele deveria ser mais honesto aqui era dizer que, caso a forma que eles vão fazer para as pessoas mudarem os seus hábitos alimentares é impedindo elas de terem acesso ao que elas têm hoje, proibindo, tornando crime, sobretaxando, é isso que eles vão fazer. Porque eles sabem que no pau a pau, por qualidade, o produto deles, todos esses produtos desse tipo de origem, não tem a mínima chance. Então proíbe, criminaliza, coloca como uma coisa ruim e dessa maneira não tem chance de dar errado. Como uma pequena marca, eu disse o que a vocês, ó, tá vendo? Ó? Como uma pequena marca e tem um líder global. Se é pequena marca, deveria ser o quê? Regional. Então não tem como você ter um líder global e ser pequeno. Veja como a matéria é manipuladora. Como uma pequena marca, precisamos ser ousados e prontos para ultrapassar alguns limites. E acho que esta campanha é um bom exemplo de como estamos fazendo exatamente isso. Thomas Otigilha, diretor executivo da criação da loja MullenLowe, disse: a coragem de lançar uma ideia arriscada que é 100% baseada na marca é sempre recompensada. Primeiro para o público e segundo, mas não menos importante, para a indústria. A categoria Plant-Based está no auge, ou seja, isso aqui é alimentos baseados em plantas, né? Está no auge, ele diz. Parece que a cada dia surge uma nova marca. É como uma pequena marca sueca, a OMP. Uma afirmação que a maioria está cansada de ouvir e ainda mais cansada de se decepcionar. É claro, a solução foi fazer um saboroso hambúrguer de carne humana à base de plantas. Andelinde Omp, cofundador, chefe cooperativo e chefe de inovação, disse: a vitória em Cannes desenvolveu um hambúrguer à base de vegetais com gosto de carne humana. Foi emocionante e um pouco assustador. E então, para esta campanha vencer em carnes é incrivelmente emocionante. Desenvolvemos este hambúrguer rapidamente, assim que soubermos qual sabor e textura queríamos. Esta é a nossa forma mais estranha de mostrar que é possível criar qualquer tipo de alimento usando apenas plantas. E aqui encerra a matéria. Então, meus irmãos, da mesma maneira que existe o bem, existe o mal. E da mesma maneira que tem pessoas que acreditam em Deus, né, que vão nas portas, inclusive, pregar, que convidam as pessoas: olha, vamos orar, vamos falar em Deus, vamos estudar as Escrituras. Tem pessoas que fazem isso pessoalmente, tem pessoas que fazem isso através das redes sociais, e essas pessoas são motivadas pela fé, a fé em Deus. Do outro lado, também tem, e são pessoas que têm um grande poder aquisitivo, meus irmãos. Literalmente são os donos do mundo. Eles colocam dinheiro em pessoas e em marcas que eles sabem que vão trabalhar em pró do que eles querem como plano, que eles têm como meta, e aí essas pessoas vão moldando literalmente as constituições. E aí dá nisso. Eu não vou falar muito mais. Se esse vídeo chegou até você, já é uma grande bênção. E eu peço, meus irmãos, que você que entende isso, compartilhe, mostre para mais pessoas, porque só assim, de fato, a gente vai estar fazendo alguma diferença. Eu vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião. Você provaria esse hambúrguer? Você acha que isso tem ou não? Na minha opinião, tem a ver com crença, sim, é óbvio que tem. Mas tem pessoas que não acreditam, que acham que é apenas uma forma de chamar a atenção. Deixa aí no seu comentário, explique isso, tá certo, meus irmãos? E a gente volta sempre com 2 vídeos. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!